Olá, Felipe aqui. Eu sou speaker da Cia Makers, uma pessoa parte da comunidade LGBT. Sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelos escuros com uma mecha branca, estou vestindo uma camiseta florida, sentado numa cadeira, tem uma mesa aqui comigo e atrás tem uma tela com os logos da Cia Makers e da Claro. E tudo isso para uma iniciativa sob medida da Cia Makers Escola de Inovação e da Claro Brasil para uma cultura ainda mais diversa e inclusiva. Além de uma pessoa parte da comunidade LGBT, eu também sou podcaster nas horas vagas e estou aqui para abrir um papo para a gente entender mais sobre diversidade e inclusão. Esse papo vai ser uma minissérie que transmitirá episódios com casos reais vivenciados pela área técnica da Claro. E para participar dessa conversa, eu trouxe um convidado muito especial que vai trazer à luz com muita generosidade as suas experiências para compartilhar com a gente. Muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus Cavalcante de Souza, sou um analista de treinamento da equipe técnica, estou aqui na Claro há aproximadamente 25 anos, sou um homem branco, sou calvo, tenho uma barba bastante fechada, ela é uma barba grisalha, sou um homem de 1,70 m e estou uniformizado com o uniforme da equipe técnica e é um prazer estar aqui, muito legal esse convite, obrigado pelo convite aí para estar falando um pouquinho sobre os cases que a gente vive no dia a dia de campo e é um prazer muito grande estar aqui, realmente. Matheus, é muito legal a gente ter esse espaço. Bom dizer que a gente está num ambiente seguro, de aprendizagem e muito respeito. O nosso intuito é, de fato, juntos aprender com coisas que a gente vive e a gente quer aprender com as suas histórias. Qual delas você traz para compartilhar hoje com a gente? Olha, nesses 25 anos de experiência, a gente viveu muita coisa como técnico, como professor da área de treinamento, mas eu trouxe duas histórias muito semelhantes relacionadas com questões de saúde mental, eu diria. A gente vai na casa dos nossos clientes, a gente visita os nossos clientes para resolver os problemas dos nossos clientes e muitas vezes encontramos pessoas de toda ordem, às vezes uma pessoa, como é o caso que eu vou trazer agora, com um problema de saúde mental. Num dos casos, a pessoa não declarou que tinha uma questão, né? No outro, a pessoa, logo quando eu adentrei a residência dessa pessoa, ela falou, olha, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E ela já me disse, ela já se apresentou, falou, olha, por favor, não toque em nada, se você tocar em algum objeto, eu vou ter que higienizar esse objeto com álcool, por favor, não sente em nenhuma cadeira. E aí, nessa segunda situação, eu comecei a entender que realmente eu precisaria seguir aquele pedido da pessoa. A pessoa fez um pedido e eu realmente precisaria seguir o que ela pediu. Numa primeira ocasião semelhante, a pessoa também, depois eu entendi que a pessoa também tinha um transtorno obsessivo compulsivo, exatamente na mesma questão de limpeza. E nessa primeira vez, como eu não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei assim um pouco desconfortável. Falei, poxa, será que a pessoa ela tem algum preconceito contra a minha origem como técnico, sei lá? Né? E nessa segunda vez eu comecei a entender. Falei, poxa, é necessário, né, escutar o que a pessoa está dizendo, entender a situação e agir conforme o pedido da pessoa. Ela foi educada e explicou a situação dela e nesse caso deu tudo certo, tanto bem como no primeiro, embora eu tenha me sentido incomodado um pouco, talvez eu tenha me sentido sofrendo um preconceito, mas essa segunda visita diria que foi uma lição para entender essas questões de diversidade e de relacionamento, eu diria. E essa foi uma vivência sua? Sim. Você já ouviu histórias similares de outros técnicos que você lidera? Já escutei. Inclusive,
eu tenho ainda hoje uma pessoa que trabalha com a gente aqui na Claro, e ela é negra, e ela sofreu algo semelhante. Ela me contou essa história, ela disse que onde ela tocava a pessoa passava álcool, e essa pessoa, por não saber da questão do cliente, que o cliente também possivelmente tinha talvez um transtorno obsessivo, o meu amigo, por ser negro, talvez ele tenha achado que estava sofrendo um preconceito. Legal, e aí a gente tem um ponto importante, né? Primeiro é que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de muitas possibilidades, porque as diferenças e diversidades são muitas. E não tem como a gente saber de tudo. Né? E mas a gente pode saber aprender a perguntar. Né? Exatamente. É claro que as perguntas elas têm que ter um cuidado, né, para que elas não sejam invasivas. Sim. Mas ao mesmo tempo, as perguntas elas tiram a gente desse lugar de supor, né, como você quase caiu nessa armadilha, né, supondo que fosse uma questão sua, Exato. quando era uma questão do cliente. Né? Exatamente. A gente do treinamento, eu uso muito esses cases, essas situações, para justamente mostrar para o nosso técnico que ele é um homem ou uma mulher de relacionamento. A gente tem técnicas também na nossa equipe. Então essas pessoas, elas são pessoas de relacionamento público com o cliente. E elas não podem fazer julgamentos. Elas precisam escutar primeiro, entender a situação. Tanto que eu uso esses casos nos meus treinamentos, e esse meu amigo que, quando ele passou por essa situação, também já tinha passado por ela. E quando a gente fala de doença mental, por exemplo, né, a doença mental ela tem uma complexidade dela não ser visual, né? Então, uma coisa é a gente olhar para um corte na pele ou por uma cicatriz. Sim, sim. A doença mental ela é interna, né? Ela está dentro da mente de cada um. Então, a gente não tem condições de diagnosticar o cliente ou de supor o que ele está sentindo. Não. Por isso, a gente precisa, de fato, direcionar isso para observação, né? e pergunta se couber. Né? Sim, é bem nessa linha mesmo. Realmente, eu concordo com você. No caso desse meu amigo, eu conversei com ele e falei, olha, cara, já aconteceu algo semelhante comigo. E numa primeira vez eu realmente estava igual a você, não sabia o que estava acontecendo, mas numa segunda situação, a pessoa falou, olha, tem um toque, então tome cuidado, eu vou fazer coisas que você pode achar que, né, são algum tipo de preconceito, mas não é uma questão relativa à pessoa. E eu expliquei isso para ele, falei, cara, será que foi preconceito? Não sei, não dá para saber. E acho que você fez uma coisa muito legal, né? Que é colocar o outro para pensar. Porque todas as situações, elas indicam para a gente aprendizagens. Né? E essa é uma situação que a gente pode aprender bastante coisa. Né? Sim, sim. Principalmente sobre observar, né? Sobre perguntar e sobre não tirar conclusões precipitadas. E acho que esse é um bom pontapé inicial para a gente começar a dialogar sobre esse tema, né, simplificando as nossas atitudes diante de situações que a gente não necessariamente tem uma receita, né, um protocolo para seguir. Sim. Essas situações, elas são cada vez mais propícias a acontecer. Né? A saúde mental ela é um tema que, especialmente no Brasil, ainda é tratado como muito tabu, né? Mas a gente está falando de uma questão de saúde pública, né, de um contexto bastante moderno da sociedade, que é lidar com questões mentais. Né? E acho que é cada vez mais importante a gente trazer esses assuntos e normalizar o diálogo sobre isso, Sim. porque os técnicos devem lidar com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu acredito, lendo pela internet, a gente observa que no pós-pandemia, essas questões de saúde mentais, elas cresceram bastante, afetam a todos, até nós, em algum momento, passamos por isso, os nossos clientes passam por isso, e eu acho que o principal ponto é que a gente tenha pessoas, técnicos, que estejam preparados para essas situações, que eles tenham a empatia de entender, de fazer uma reflexão sobre aquele momento que eles estão inseridos.
Acho que você traz um ponto que é bastante importante para a gente destacar, que quando a gente cria uma expectativa de empatia, ela precisa partir de uma ação de quem está criando essa expectativa, né? Ou seja, não adianta eu esperar que o cliente tenha essa ação, né? Eu tenho que ter esta ação. Sim, claro. E é claro que a gente nunca está 100% preparado, mas a gente pode se preparar o máximo que der Claro, claro. para transitar nesses desafios, né? Todos nós temos os nossos problemas, mas quando a gente decide ser uma pessoa de relacionamento, né, de relacionamento humano, a gente precisa estar preparado e ter tranquilidade para encarar qualquer tipo de situação, desde as mais delicadas. Existem clientes, pessoas delicadíssimas que vão te tratar de forma muito querida. Ao mesmo tempo, existem clientes que estão muito nervosos ou com alguma situação de saúde mental que vai num primeiro momento, ser agressivo contigo. E eu acho que você tem que estar preparado. Você é um sujeito de relacionamento. E talvez o ponto inicial para se preparar é não se misturar a isso, né? Você traz isso na sua primeira fala, sobre essa impressão que dá que o problema é você. E pode ser que não seja, né? Sim. Se for, até melhor, porque aí você consegue tratar e corrigir, porque Sim, tá sim. num controle maior seu. Mas se não for, não dá pra gente misturar isso, né? É uma evolução. Eu vejo o técnico Matheus do passado, um cara talvez um pouco imaturo, que foi aprendendo com os relacionamentos. E aí, esses casos, essas situações, elas vão enriquecendo. Então, acho que é muito importante os podcasts, os videocasts, para que a gente possa instruir o nosso técnico, as nossas equipes, não só técnico, mas toda a empresa, a se colocar no lugar de diversos tipos de situação. Então, acho que é muito importante esse trabalho. E eu tenho certeza que tem muito técnico ouvindo a gente que ou conhece ou já vivenciou, ou talvez vá vivenciar situações similares a essas. Certeza. E eu acho que a gente está aqui simbolizando através do nosso podcast uma abertura de diálogo, que é também a abertura de diálogo com os líderes, né? Se o líder está na posição de líder é porque ele já viveu, na sua maioria, muito do que o técnico está vivendo. Então pode ser que o técnico que chegue até você para compartilhar uma situação seja uma situação que você já viveu, que você pode orientá-lo ali para que ele possa lidar com aquilo da melhor forma possível. Reforçando, não existe uma receita, né? Não. Principalmente quando se trata de pessoas, mas quando a gente olha para os repertórios e a gente traz isso para a mesa e a gente discute sobre isso de uma forma civilizada e consciente, a gente ganha formas de lidar com aquilo, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Muito obrigado. Eu acho que é uma contribuição muito relevante para o nosso público. Eu acho que você representa muitas vozes. Obrigado. E eu fico muito contente de você ter aceito esse bate-papo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o público todo que nos ouve. Bem, a minha mensagem, sendo um representante da equipe de treinamento, eu sou um professor e eu acredito e preciso mostrar para todos a importância do relacionamento. Eu acredito que o relacionamento ele abre portas, a gentileza abre portas. Então, quando a gente tem essa postura de gentileza, você sempre vai ter alguém disposto a te ajudar ou a te ouvir. Então, a minha mensagem para os técnicos e para toda a empresa é que a empresa e todo mundo acredite no relacionamento, a importância de você acreditar, né, no cuidado com as pessoas. Então, não poderia ser diferente. A gente precisa cuidar das pessoas. E, no meu caso, como acredito em Deus, eu acredito que se a gente cuida das pessoas, Deus cuida da gente de alguma forma. Então, essa é a minha mensagem que eu passo a todos. Obrigado. Muito obrigado, Matheus Cavalcante. Eu saio desse podcast me conhecendo mais do que quando eu entrei, né, através dos seus olhos. Então, muito obrigado, através do seu olhar. E, bem, esse foi o nosso episódio da nossa minissérie, Claro Diversidade. O que você achou? Não deixe de conferir esse e outros conteúdos de diversidade e inclusão nos canais e plataformas
da Claro. Obrigado. Muito obrigado.